É, E só pra recapitular, como o Ricardo disse, muita gente fala que o Ratinho Detetive salvou a Disney do buraco após Caldeirão Mágico. Mentira! assim, ele foi uma primeira reação, só que é isso, assim, ele deu um pequeno lucro, ele foi um filme razoavelmente bem sucedido, mas passou longe de ter o mesmo brilho de pega ali qualquer outro filme antes do Caldeirão Mágico. Mesmo se você for pegar ali O Cão e a Raposa, que é relativamente obscuro hoje, o Ratinho Detetive, salvo engano, não faturou tanto assim, deu menos lucro, eu acho. Uhum. Vou confirmar essa informação. E também, Ricardo, Então, isso aí é uma das maiores lendas urbanas das animações, né? Um então, dos maiores mitos, né? porque não, até porque é isso, a retomada da Disney não aconteceu de uma vez só. Uhum. Não foi uma coisa do tipo, ah, pronto, lançou esse hit esmagador aqui, pronto, já mudou tudo, virou em 180, já saiu do fundo do poço e foi para o topo do mundo. Não foi Uhum. bem assim. O contexto é um pouquinho mais complexo naquela época. Lembra que a animação na década de 80, 70, principalmente 80, estava ali meio que numa crise, né? Uhum. Não só a Disney, a animação como um todo. Porque, bom, na década de 80, o Walt Disney já tinha nos deixado havia muito tempo, Uns 20 anos. por aí quase. Enfim, e a animação como um meio, ela foi perdendo ali aquele, sabe aquele destaque que tinha, principalmente como forma de arte. Uhum. Porque o Walt Disney tinha muito essa visão, né? Ele queria que a animação fosse considerada algo muito maior do que uma simples sequência de desenhos engraçadinhos para criança. Ou Silly Symphonies ou curtas pro cinema. Então, o Walt Disney já via ali muito mais do que isso. Ele via a oportunidade de contar grandes histórias de forma nunca vista antes, né? Até porque é isso, a animação é comum tratá-la como um gênero cinematográfico. Ah, você tem filme de comédia, você tem filme de drama, você tem o faroeste, você tem a animação. Só que, na verdade, a animação é um meio de fazer cinema. É um meio de se fazer filmes de comédia, de drama e tudo mais. Muita gente confunde animação como instrumento, mas não, a animação é receita. Então, o Walt Disney, ele tinha bastante essa perspectiva de tornar a animação algo grandioso, de fazer grandes filmes usando esse meio. E daí surgiram A Branca de Neve e os Sete Anões, Fantasia, Pinóquio e todos esses grandes clássicos que a gente nem precisa apresentar, né? E mudaram o É, cinema como um todo. mudaram os rumos da história do cinema, sem exagero nenhum. Mas, enfim, desde a morte do Walt Disney em 1966, a animação estava passando por uma espécie de crise. Eh, uma por conta disso, porque a Disney em si já não tinha mais o grande homem, Não tinha o mais grande criador de tudo aquilo, o mentor. o mentor, o mestre, e também, fora da Disney, a animação também estava passando por aquela transição, né? Tava saindo dos cinemas e indo para a TV. Foi aquela transição. Antes os desenhos eram feitos ali com qualidade de animação altíssima, qualidade de som, inclusive, e eram exibidas no telão. E quem aproveitou essa oportunidade para televisão, um estúdio chamado Hanna-Barbera. Exatamente. A Hanna-Barbera introduziu várias técnicas para simplificar a produção e manter um ritmo, né? Um ritmo de programa de TV mesmo. Hum. Porque a animação é um meio caro, é trabalhoso e, assim, fica meio difícil fazer no mesmo padrão ali de sofisticação que se fazia antes para o cinema. A Hanna-Barbera teve a grande ideia de criar a animação, digamos, uma animação limitada, né? O que se chama de animação limitada, que é uma simplificação dos movimentos, dos desenhos dos personagens e tudo mais. Algo que, como um todo, barateava bastante o processo de animação e possibilitava ali que um único estúdio mantivesse eventualmente várias séries de animação ao mesmo tempo. Ou É também a algo. reutilização É. de movimentos também. Também reutilização ali de movimentos, conteúdos, desenhos, até mesmo de músicas e sons, Se você perceber, enfim. tem muitos fundos do desenho da Hanna-Barbera que são iguais.
Por exemplo, parques, Isso, montanhas, eles faziam um padrão. isso, e eles também faziam aquele fundo que se repete, né? Uhum, É meio que, como é que eu posso dizer, né? Não é bem como se fosse um papel de parede, é quase como se fosse um padrão mesmo. O personagem vai andando, uhum, se você reparar ali no plano de fundo, tem aquela arvorezinha que aparece de tempos em tempos. Aquela uhum, mesma arvorezinha, aquele mesmo, sei lá, aquela mesma casa aparecendo ali no fundo da tela. uhum, É assim, é um detalhe pequeno e que, justamente por conta da simplificação da TV, não é tão relevante. uhum, É o tipo de detalhe que, para fins de custos, de trabalho, enfim, e de cronograma, dá para meio que tirar. Enfim, bom, a Hanna-Barbera não precisamos nem falar, né? Fez bastante sucesso com esse formato novo para TV. uhum, Criou dezenas de séries de personagens icônicos, enfim, grandes histórias. Pô, tem o nosso Scooby-Doo, né? uhum. Que é Scooby-Doo, mais do que isso. Scooby-Doo, Flintstone, Jetson, Tom e Jerry, M- Então, M- Manda-Chuva. os Flintstones, inclusive, foram a primeira grande sitcom animada, né? Primeiro desenho a passar em horário nobre. Então, quase 30 anos antes dos Simpsons. Não é pouca coisa, não. Não. Enfim, mas se por um lado a animação para TV bombava, a animação para o cinema estava passando por uma crise. A Disney falou: a Hanna-Barbera está fazendo isso de repetir movimentos? Vamos fazer também? Então, aí veio o corte de custos, a simplificação, coisa que já tinha começado na época em que o Walt Disney ainda era vivo. Uhum, Pensa, por exemplo, na transição entre A Bela Adormecida e o 101 Dálmatas, a simplificação que aconteceu. uhum, Era algo que já acontecia na época e que se intensificou mais ainda. E se juntou a isso a grande perda do Walt Disney, né? Não uhum, tinha mais um mentor e o estúdio estava meio que sem uma direção certa, né? Eles estavam meio que perdidos ali, tentando achar uma própria identidade. uhum. Depois que o Mowgli, que foi o último filme com um envolvimento próximo do Walt Disney, foi lançado, você vê que a Walt Disney Pictures entrou ali numa situação meio complicada, desconfortável. A corda, assim, começando a se enrolar no pescoço. Então, aí não que o conteúdo que eles lançaram nessa época, de 70 até a década de 80, fosse ruim, muito pelo contrário. Não vou Tem muitos confundir. filmes excelentes. Não vou confundir isso. Não é porque tá sem dinheiro porque é ruim. Óbvio. Então, você pega ali, pô, Aristogatas é um baita filme, Robin Hood, que a gente pretende falar logo mais também. Mas a questão toda é que o Walt Disney estava sofrendo naquela época. Os Ah, filmes dele já não Berna, eram mais. Bernardo e Bianca Hã. também. Também Bernardo e Bianca fez um sucesso do caramba na época. Uhum, Então, mas é isso, ó, o Walt Disney estava meio que tentando achar ainda a própria identidade. Eles estavam meio que tentando se modernizar, mas também estavam sendo influenciados pelo corte de custos do contexto da época. Era uma situação um tanto confusa. uhum, E assim, essa confusão na década de 80 se transformou em algo um pouquinho pior. Se transformou numa verdadeira crise quando eles inventaram de fazer o Caldeirão Mágico. Caldeirão Mágico foi um filme extremamente ambicioso para a época, em termos de produção, de animação, só que ele também, no fim das contas, ele foi um filme que teve uma produção muito problemática. Vários problemas ali entre, os roteiristas, animadores e também o alto escalão da Disney. A equipe como um todo, ela estava numa situação muito muito ruim na época. Isso aqui estamos falando ali da primeira metade dos anos 80. A Disney precisava seriamente se renovar, até porque, os Grande 9 Anciões, que eram os grandes homens que trabalharam nos clássicos da Disney dos anos 40 e 50, eles todos já tinham se aposentado, já não estavam mais na ativa. A Disney precisava realmente
digamos, se renovar. Uhum. Precisava de sangue novo, de também de um impulso novo, né, digamos, um empurrão. Eles acharam que isso fosse acontecer com o Caldeirão Mágico, mas a questão qual que foi? O que aconteceu na realidade? Eles torraram dinheiro demais no Caldeirão Mágico, tiveram grandes problemas ali de roteiro, grandes problemas com a história, e no fim das contas o filme foi um grande fracasso de público. Ele deu um prejuízo gigantesco para a Disney na época. Uhum. Tanto que chegou ao ponto de o quê? De a Disney cogitar fechar de vez o departamento de animação. Já pensou hoje se fosse assim? A Disney fechando o departamento de animação de longa-metragem? Não é nem maluco. Então, pois é, mas na época eles cogitaram isso a sério, porque o departamento de animação sangrou um dinheiro desgraçado na época. É o famoso E cabeças rolaram depois do lançamento do Codrão Mágico. pois é, então, e rolaram mesmo, até porque foi nessa época, em meados da década de 80, que chegou o sangue novo, né? Que chegou a renovação no comando da Disney, no comando da divisão de animação. Foi quando chegaram Michael Eisner, Jeffrey Katzenberg, enfim, Peter Schneider, Roy, chegou todo o pessoal. o Roy Disney ficou, né? Roy Disney, o Roy sobrinho. Disney estava lá. O, É, o sobrinho. isso, na época, ele liderou um movimento chamado Save Disney, né? Uhum. Salvem a Disney. Que ele também lideraria também outros 20 anos depois para tirar o Michael Eisner. É, sabe como é, né? É tipo político, você tem que trocar de tempos em tempos pelo mesmo motivo. Aqui, ó, só para Enfim. confirmar a informação. Cão e a Raposa custou 12 e arrecadou 39,9, dá para arredondar para 40 milhões. E as peripécias do Ratinho Detetive custou 14 e arrecadou 38,7. Ou seja, ele arrecadou um pouquinho menos, quase a mesma coisa, mas tem que se considerar que foi 5 anos depois. Uhum, Se for corrigir um pouquinho o valor ali pela inflação, o Cão e a Raposa fez mais sucesso. uhum. E outra coisa, a gente não está considerando nessa equação a concorrência. Tinha um carinha chamado Don Bluth fazendo uns filmes de sucesso. Só que o conto americano já chegou arregaçando. Pois é, chegou arregaçando, acho que tomou o recorde de maior bilheteria de um filme de animação na época. Salvo engano, ele conseguiu ser o recordista. O Don Bluth conseguiu ali arregaçar mesmo, até com os recordes da Disney. Aqui, ó. Oliver e sua turma no IMDb, uma nota 6,6 de 10. A maior avaliação de 0 a 10, eles deram nota 7 pro filme. É muito pouco, ao meu ver, é muito pouco porque o que acontece? Estamos falando aqui do Ratinho Detetive. O Ratinho Detetive foi um dos primeiros filmes ali produzidos sob. Os primeiros não, né? Foi o primeiro produzido sob essa nova direção já da Disney. Uhum, Quer dizer, salvo engano, eu acho que ele já estava em produção. Ele não começou a ser produzido na época do Michael Eisner, dá até para tentar confirmar isso. Mas enfim, o Ratinho Detetive foi uma primeira reação. Ele foi um sucesso moderado nos cinemas e ele deu ali um primeiro respiro para a Disney, né? Do tipo, nem todo filme vai dar prejuízo. Talvez isso aqui possa ser mais ou menos rentável, quem sabe? uhum. Só que isso não passou só pelo Ratinho Detetive, isso passou até pelo próprio concorrente. O Don Bluth estava ali, um animador praticamente independente, fazendo ali filmes que arrebatavam nas Uhum. bilheterias. O primeiro longa-metragem dele, que foi a Ratinha Valente, já foi um bom sucesso ali de audiência, claro. Não chegava ali no patamar de um Cão e a Raposa, mas mesmo assim, fez um sucesso considerável. Aí veio um conto americano, veio Fievel, que fez um sucesso estrondoso, bateu recordes. E aí na sequência já viriam outros clássicos, né? Em Busca do Vale Encantado, Todos os Cães Merecem o Céu, enfim. A concorrência estava se mexendo. Uhum. E a Disney, apesar desse primeiro respiro que teve com o Ratinho Detetive, só foi, de fato, voltar ao topo, adivinha, com o nosso pequeno Oliver.
que competiu com Em Busca do Vale Encantado. Que foi o quê? Talvez o filme de maior sucesso do Don Bluth? O segundo, eu acho. Acho que a Anastasia foi maior. Nossa, essa foi maior. Então, mas mesmo assim, um baita sucesso da época que inclusive bateu o recorde do Fível. Uhum. E vamos lá. Estamos falando um pouquinho aqui sobre o contexto dessa época. Já dá para perceber ali que temos uma situação interessante, né? Uma situação peculiar na Disney. E, Ricardo, só para uma curiosidade, Em Busca do Vale Encantado e Oliver e sua turma, adivinha, lançados no mesmo dia e no mesmo ano. Coincidência? Eu acho que não. Não. Com certeza não, porque é isso, o Don Bluth e a Disney estavam competindo ali cabeça por cabeça. Uhum.